Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Leal, você está aqui no canal Acredite no Sucesso. E hoje eu vou dar uma outra dica de livro para vocês, que é esse livro aqui, ó, A Cauda Longa, tá? Na verdade, esse livro aqui que eu comprei, ele tem dois livros do mesmo autor, tá? Então foi assim, uma promoção, então ele tem aqui A Cauda Longa e tem o Free, tá? O segundo, tá? Para ser sincero, eu ainda não terminei de ler ele, então quando eu terminar de ler o livro, eu prometo que eu pego e gravo um outro vídeo aqui explicando para vocês assim, melhor a respeito do conceito do livro. Mas eu vou falar aqui a respeito do Cauda Longa, tá? Eu já gravei um vídeo aqui falando a respeito do 8 P's do Marketing Digital. E depois que eu li o 8 P's do Marketing Digital do Conrado Adolfo, esse livro aqui, A Cauda Longa, foi o livro que eu li, tá? Então foi um livro assim que eu peguei e li e assim, eu achei o livro fantástico, foi um livro muito legal de ler, tá? E ele trabalha com o conceito de cauda longa, tá? E o que é isso daí, tá? Então basicamente a ideia do conceito de cauda longa, o que é? Você tem no mercado, tá? E isso daí, em qualquer mercado a gente tem isso daí, você tem uma curva de produtos. Então seria mais ou menos alguma coisa assim, você vai ter uma curva de produtos, tá? Que ela vai começar no caso dos produtos que vendem bastante até os produtos que vendem menos, tá? E o que ele explica no conceito do livro é que se você pegar o montante dos livros que vendem bastante e você somar, quer dizer, todo o montante de vendas, e você pegar daí depois, a partir de um determinado ponto, o conceito dos livros, de tudo, né? Dos produtos que vendem menos, se você somar isso daí, ele equivale, tá? Então praticamente os dois são iguais. E ele dá alguns exemplos, tá? Então no caso ele fala assim que hoje em dia, principalmente no mercado de marketing digital, tá? Quando a gente tem aí produtos online, tá? Que eu estou falando aqui de e-books, de cursos, tá? Todos esses produtos assim, eles acabam compensando muito porque ele não ocupa espaço. Então, basicamente assim, imagina um supermercado, tá, ou uma livraria. Para você ter um livro, para você ter um produto, ele ocupa um determinado espaço lá na prateleira. Então, o dono do mercado, o dono da livraria, ele tem que fazer o quê? Ele tem que escolher entre os produtos que ele tem para ver ali se ele vai pegar e colocar o livro à venda ou não, tá? Então, ele tem que fazer essa determinada escolha porque tem um custo para ele da prateleira, então ele não pode se dar o luxo, vamos colocar assim, de deixar um produto lá na prateleira e aquele produto não vender. Mas quando a gente trabalha com produtos digitais, você não tem custo de espaço, né? Na verdade o espaço que ocupa é mínimo, tá? Então quando você trabalha com produtos digitais, você não tem essa questão de espaço, você não precisa se preocupar com a questão do espaço que o produto ocupa na prateleira. E por isso você pode se dar ao luxo, tá, de ter uma infinidade de produtos e mesmo que esse produto não venda muito, isso daí ainda é muito compensatório, tá? Então vai compensar bastante. Então alguns dos exemplos que eles dão nesse livro aí da Cauda Longa. Ele fala a respeito, por exemplo, de uma empresa que tinha lá, tá, se não me engano acho que é a Rhapsody, tá, que é o exemplo que ele dá, que ele fala assim que ele vai perguntar pro cara, e né, ele vai conversar lá com o cara, né, o autor do livro, que é o Chris Anderson, e ele vai conversar com o cara dessa empresa, que é a Rhapsody, que eles vendem músicas, tá? Como se fosse assim hoje em dia o Spotify, tá? E daí ele tá conversando com o cara e o cara fala assim pra ele, faz uma pergunta, viu? Qual é a porcentagem, né, que você acha que eu tenho de músicas, tá? E na época o cara tinha um catálogo, se não me engano, acho que de 10 mil músicas, e o cara fala assim pra ele, qual que é a porcentagem que você acha de músicas que eu tenho que vendem pelo menos uma vez no trimestre? Então ele achou, tá, que ele poderia se basear pela ideia do Pareto, tá, que seria o 80-20, mas ele fica meio na dúvida por fato de ser produtos digitais, ele fala assim, eu vou arriscar um pouco mais. Então ele fala assim, ao invés de ser 80-20, eu acho que vai ser 50-50. E o cara fala que na verdade não. Ele fala assim que na verdade 90% das músicas que ele tinha vendiam, tá, das que vendiam menos, elas vendiam pelo menos uma vez no trimestre. Tá? Então, quer dizer, todas as músicas, vamos colocar assim, vendiam pelo menos uma vez no trimestre lá, tá? E assim, é um número muito grande, tá? E daí ele dá alguns exemplos, tá, de alguns mercados que funcionam desse jeito, tá? Então a gente tem um dos exemplos aí, a própria Amazon, tá? Que é um dos exemplos, acho que mais legais que tem, tá? E inclusive ele conta aí, tipo assim,
Porque a ideia da cauda longa, o que que é? É você ter tantos produtos que você consiga, mesmo que esse produto venda pouco, ele ainda compensa você ter esse produto à venda. Mas quando a gente trabalha, no caso, com marketing digital, a gente tem a questão de você procurar colocar o seu produto, tá? Ou no caso o seu post, tal, que for, a gente procurar ter uma quantidade grande de palavras-chave que esse produto consiga se adequar a essa cauda longa, tá? Seria a ideia básica, seria isso daí. E no caso, um dos exemplos que ele dá no livro que eu achei muito legal, tá? Ele fala aí a respeito de, acho que você já deve ter visto já, quando a gente entra numa livraria hoje em dia, uma livraria online, você pesquisa um livro e ele fala assim, olha, quem comprou esse livro comprou esse outro livro aqui também, tá? E eles contam um exemplo, tá? De um livro que tinha, que foi assim, um alpinista, que ele subiu numa montanha, sofreu um acidente, quase morreu, mas conseguiu sobreviver, né? E depois que ele desceu lá da montanha, que ele foi resgatado, ele resolveu contar uma história, né? E ele escreveu um livro lá, Tocando o Vazio, tá? E colocou o livro à venda e o livro vendeu um pouquinho e passaram-se, se não me engano, acho que 10 anos, tá? E um outro alpinista subiu uma outra montanha, sofreu um outro acidente, quase morreu, mas sobreviveu e quando desceu, escreveu um outro livro, tá? E colocou esse livro à venda e o livro estourou e começou a vender muito, tá? E as pessoas quem gosta de ler, eu acho que vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Às vezes se a gente gosta muito de um livro, tá? Quando você lê o livro, quando chega no final do livro, você fala assim, puta, mas acabou, mas eu queria continuar, puxa vida, mas eu queria ler mais desse livro. E às vezes você não tem, porque às vezes de repente tem algumas histórias que às vezes você tem outros volumes, mas você pode ter uma história que de repente ela começa e ela termina, e acabou, não vai ter mais continuação daquela história. E o mais próximo que a gente tem é de repente você ter um livro que tem uma história meio parecida, ou de repente seja às vezes de algum tema meio parecido. E as pessoas, quando começaram a falar a respeito do livro, tá? Uma das pessoas pegou e falou assim, olha, eu achei esse livro muito legal, mas eu gostei mais do outro livro, que foi o Tocando ao Vazio, que conta quase a mesma história, tá? Mas eu achei outro livro mais emocionante. E por conta disso, tá, algumas pessoas começaram a comprar esse outro livro, comprar o Tocando ao Vazio, também começaram a fazer boas sinopses a respeito desse livro, e automaticamente o próprio sistema da Amazon já percebeu que quando as pessoas iam pesquisar um livro, ele já falava, olha, quem comprou esse livro comprou também o Tocando ao Vazio. E aos poucos o Tocando ao Vazio voltou a vender, começou a vender, tanto que eles tiveram que fazer uma nova edição às pressas, tá? Daí eu imagino assim, de repente eu fiquei imaginando a cena na minha cabeça, né? Os caras ligarem lá para o autor e falaram, viu, manda mais uma quantidade de livros aqui pra gente porque tá vendendo. O cara, viu, mas como assim? Ficou 10 anos esse negócio, não vendeu e agora tá vendendo? E foi o que aconteceu, tá? Ele chegou, pra vocês terem uma ideia, eles falam que chega assim a ser um best-seller, tá? De venda, tá? Ficou lá nos top de venda do livro, tá? É uma leitura muito legal, tá? Eu recomendo bastante esse livro, tá? O Cauda Longa, tá? Então, para quem se interessar, tá? Compra o livro, tá? No caso, o mesmo autor, ele fez a ideia do free, tá? Eu só vou dar uma pequena introdução do pouquinho que eu li aqui, tá? O free, ele trabalha assim com o conceito do grátis, tá? Então ele fala que hoje em dia a gente tem muitas coisas que são grátis, mas que na verdade a empresa está ganhando alguma coisa ali em cima, tá? Então a gente tem aquela ideia de tipo assim, mas eu não vou dar nada de graça, mas se você for perceber, a gente tem muitas coisas que a gente recebe de graça, tá? Por exemplo, a gente acessa o Google, que é de graça, a gente tem o Gmail, que é de graça, a gente pode acessar o YouTube, que é de graça, o Facebook, que é de graça. Só que se você for perceber, a empresa, tá, no caso o Google ou o Facebook, tá, eles estão ganhando dinheiro de alguma forma. Tá? Então a gente tem muitas coisas aí que são dadas pra gente, na verdade, né? Tipo, porque tudo, assim, ninguém dá nada de graça, tá? Sempre tem, a pessoa vai ter algum jeito de monetizar isso daí de alguma forma. Mas assim, a gente tem vários produtos, tá, que a gente recebe aí de graça, tá, em troca, aí no caso, porque eles estão querendo vender alguma coisa pra gente, tá, e a ideia do livro aí, do free, tá, ele trabalha mais ou menos nesse sentido, tá, então, mas ele conta aí ao longo da história, tá, esse conceito do grátis, tá. Então é isso, tá, fica a dica aí, lembrando que
o livro que eu indiquei foi esse daqui, o Cauda Longa, tá? Mas no mesmo autor também a gente tem o Free. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.